Aleluia, irmãos. Vamos abrir as Bíblias em Efésios no capítulo 2. Eu tenho Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até... Aliás, o capítulo 2 de Efésios, eu gostaria de ler com os irmãos. Nós vamos falar sobre uma palavra bem simples hoje, mas eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque essa palavra ela é poderosa e eu quero dar uma passeada aqui com os irmãos pelas páginas da Bíblia, para nós vermos o quão grande é o nosso Deus e quão grande é a sua graça em nosso favor. A Bíblia diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Essa palavra escrita pelo apóstolo Paulo, e antes que eu entre basicamente na palavra, eu quero relembrá-los sobre Paulo, sobre quem era Paulo, sobre por que Paulo escreveu tantas coisas, por que Paulo foi tão inspirado por Deus para escrever coisas que a gente jamais imaginou, para escrever coisas que nenhum outro judeu havia pensado, havia imaginado, nenhuma outra pessoa teve tanta inspiração e revelação de Deus como o apóstolo Paulo. Paulo foi
apóstolo dos gentios. Paulo foi o homem que pregou para os gentios, foi o homem que falou sobre Jesus aos gentios, e ele vem explicando tudo isso aqui de uma maneira muito simples. Mas Paulo foi o homem que, antes de pregar o evangelho, era um homem que era zeloso. Ele diz dele mesmo que, segundo a lei, ele era muito zeloso, que ele era um homem que guardava todos os ensinamentos, que era fariseu de fariseus, pelo zelo que ele tinha, que ele era um homem que guardava a religião. Ele foi o homem que foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos doutores de Israel, um dos doutores da seita dos fariseus, era um dos homens que conhecia a Bíblia de capa a capa, para que você entenda, porque não tinha de capa a capa, eram pergaminhos, eram rolos de cada livro da Bíblia, mas eles conheciam o Velho, o Antigo Testamento na sua totalidade, eles conheciam as promessas, eles conheciam aquilo que Deus havia prometido para Israel. E agora Paulo, um desses homens, que é um homem zeloso, um homem que conhece a lei, quando vem Jesus, passa Jesus, Jesus sobe aos céus, agora começa uma grande perseguição na vida da igreja. E essa perseguição faz com que os judeus zelosos, assim como da classe de Paulo, comecem a perseguir os crentes, os novos crentes em Jesus, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, aqueles que aprenderam os ensinamentos de Jesus. Eles começam agora a seguir Jesus, e os fariseus, os zelosos pela lei, os zelosos pela religião, aqueles que falavam em nome de Deus, faziam em nome de Deus, falavam tudo em nome de Deus, mas também julgavam e matavam pessoas em nome de Deus. Eles tinham a palavra que trazia vida, mas eles não conheciam a vida. Para eles, a palavra de Deus era tudo, mas ela não era tudo neles, porque eles não conheciam e nunca tinham tido um encontro com Deus. Esses homens então começam a perseguir os crentes, e Paulo fazia parte deles. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver logo nos primeiros capítulos o avanço da igreja e depois uma grande perseguição que começa a acontecer na vida da igreja. Você vai ver quando Paulo, o nome de Paulo é citado, quando Estevão é apedrejado e morto. A Bíblia diz que as suas vestes foram lançadas aos pés de um certo homem chamado Saulo de Tarso, e ele consentiu com a morte de Estevão. Ele estava ali naquele dia, ele viu o testemunho de Estevão naquele dia, e depois Deus, Jesus, marca um encontro com ele, mesmo sem ele saber. No caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e fala: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele leva um susto, cai no chão, olha aquela luz, ele não sabe quem está falando com ele, e ele pergunta: Senhor, quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque cada crente que é perseguido não é perseguido você. As pessoas que te perseguem não estão perseguindo você. Paulo não conheceu Jesus, Paulo não andou nos dias de Jesus, mas quando Jesus aparece para Paulo, ele diz: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Cada um que se levantar contra um filho de Deus, se levanta contra o próprio Deus. E Deus não permite, assim como você não permite, que ninguém toque num dos seus filhos, que ninguém persiga um dos seus filhos e não seja julgado por isso. Todos aqueles que se levantarem contra você vão se levantar para cair, porque Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu protetor, Ele é o seu ajudador. Mas quando eu fico olhando a vida de Paulo, e Paulo então tem encontro com Cristo, acontecem várias coisas na vida de Paulo, muitas coisas, e aí
Paulo começa a escrever. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está passando uma fase difícil da sua vida, porque ele havia pregado à igreja de Éfeso. Eu já falei para os irmãos, esse vasinho aqui está pedindo, deixa ele aqui. Ele já havia escrito para a igreja de Éfeso. Quando ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele fala, ele tinha ficado lá 3 anos antes, pregando o evangelho, formando a igreja. Ele sai de lá e fica 4 anos fora. Então ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. E quando ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, ele começa a falar do que Jesus fez pela igreja. Qual foi o papel que Jesus desenvolveu? Porque muitas vezes nós carregamos conosco essa ideia do que fazer, mas muitas vezes nós não sabemos o porquê que estamos fazendo. Eu posso até fazer, posso até concordar, mas qual é a motivação que me leva a fazer qualquer coisa por Jesus? E nós lemos aqui hoje de manhã o pastor pregou no capítulo 1 de Efésios, e Deus mexeu no meu coração para eu falar sobre essa palavra no capítulo 2. Paulo começa esse capítulo 2 dizendo: olha, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Eu quero que você imagine o seu estado antes de conhecer Jesus. Porque o nosso estado antes de conhecer, às vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, às vezes nós estamos servindo a Deus, e parece que é tudo uma dificuldade, parece que é tudo sempre uma carga que nós carregamos. É aquilo que eu tenho falado de servir aqui. Eu falei domingo passado, falei quarta-feira. Servimos às vezes por obrigação, e nós esquecemos da motivação que nos faz servir a Deus. Olha o seu pecado, olha o seu estado. Vós estavais mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo, você e eu andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos. No que? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Esse era você. Já viu aquelas pessoas que andam de acordo com esse mundo? De acordo com os rumos ou o curso que esse mundo impõe? Se a moda for cabelo arrepiado, todo mundo arrepia o cabelo. Se a moda for calça rasgada, todo mundo anda de calça rasgada. Se a moda for tênis vermelho, todo mundo quer comprar um tênis vermelho. Se a moda for... E aí as pessoas são ditadas, as suas vidas, as regras da vida é ditada por algo chamado moda, que eu não sou contra. Não estou pregando contra a moda. Eu estou pregando aqui sobre o curso do mundo. Não, e eu estou falando de moda, calma aí que vai apertar um pouquinho. Não, mas esse negócio de fazer isso ou fazer aquilo não tem nada a ver. Isso aí é coisa antiga, rapaz, isso é velho. Isso aí era para o seu avô. E eu gosto de quando a minha filha me chama de velho. Você está velho. Porque isso aí é coisa de velho. Agora as coisas são assim. E é o curso do mundo. É o curso do mundo levando os crentes a fazerem. Eu gosto de Isaías, porque Isaías, quando Deus falou com ele, lá no capítulo 43, depois você lê lá na sua casa, Deus falou assim: olha Isaías era profeta. Isaías nessa época, todo mundo pensou que ele estava doido, porque ele andava nu pela terra. Eu já disse isso aqui. E Deus, o profeta, ele tinha a responsabilidade de ouvir o que estava no coração de Deus e passar para as pessoas. E Deus chega em Isaías e fala: Isaías,
Eu tenho um povo que apesar de ter olhos, é cego. Eu tenho um povo que apesar de ter ouvidos, é surdo. Eu tenho um povo que apesar de tudo que eu fiz por eles, lá no deserto, quando eles entraram na Canaã, na terra prometida, eles esqueceram de todas as promessas que eles haviam me feito e que eu havia feito a eles. Eu tenho um povo que não entendeu nada de nada do que eu sou para eles. Isaías, eu queria que as pessoas olhassem para o meu povo e quisessem ser como eles são. E não que o meu povo olhasse para o mundo e quisesse andar de acordo com o curso desse mundo. Isaías, eu tenho um povo que não entende o que eu falo. E muitas vezes nós esquecemos do passado. Nós esquecemos de como nós éramos. E muitas vezes os nossos olhos se voltam para as coisas do presente, daquilo que nós vemos. E Paulo está falando aos Efésios, à igreja de Éfeso: olha, vocês não podem se esquecer quem vocês eram. Porque quando você esquece quem você era, você esquece aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Veja Efésios, Ele vos vivificou quando vocês estavam mortos em suas ofensas e pecados. Lembra? Tem hora, irmãos, que nós temos que voltar a fita um pouquinho, a fita da nossa memória. E às vezes você fala assim: mas Deus não se lembra do meu pecado. Ele não se lembra mais do seu pecado. E você também não tem que ficar lembrando de nada específico, mas você tem que lembrar o estado em que você estava e onde você está agora. Olha, antigamente vocês andavam de acordo com o curso desse mundo. Vocês andavam segundo o príncipe das potestades do ar, que é um demônio. Quem regia a vida era um demônio. Quem mandava você fazer e você fazia era um demônio. Antigamente nós andávamos segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. O que vinha na cabeça eu fazia. E dane-se quem quiser. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. E aí, você estava morto por isso. Mas eu louvo a Deus pelo versículo 4. Paulo escreve assim: olha, apesar de tudo isso, mas Deus, deixa eu te falar uma coisa, foi Deus, e sabe por quê? Porque você é bonito, porque você é bom, porque você é cheiroso, é cheirosa. Nada disso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Por que Deus nos amou? Pela sua misericórdia. Pela sua misericórdia. Ele olhou para você e para mim e não viu nada. Viu só pecado, viu só sujeira, viu só transgressões, viu só coisas que o afastavam dele. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha como era o nosso estado, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Sabe por que você é justificado? Sabe por que você é amado? Sabe por que Deus te ama? Primeiro, pela sua misericórdia. Segundo, porque quando Ele olha para você, Ele olha para você através de Cristo. Nós não somos bons na nossa natureza. Nós não temos nada de bom na nossa natureza.
Nós não temos nada de bom, porque se Deus não fosse misericordioso, você estaria andando segundo os seus pensamentos ainda. Você ainda estaria sendo influenciado por aquilo que a mídia, por aquilo que as potestades desse mundo, desse ar, fala para você fazer. E você só tem o poder de discernimento para dizer assim: eu faço ou eu não faço. Porque você pode fazer qualquer coisa. Mas Deus nos deu o poder de decisão, e você só pode decidir porque você pode discernir entre bem e o mal. E se tem uma das coisas que você e eu precisamos, é de discernimento, irmãos. Porque no mundo de hoje, tudo que se apresenta para nós é bom, é gostoso, mas não traz vida eterna, mas nos afasta de Deus, mas enaltece a nossa carne, enaltece tudo aquilo que nós queremos ser. No versículo 6, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu te pergunto, o que você está fazendo aqui na terra ainda? Pastor, nós somos seres humanos, vivemos na terra sim, mas o nosso coração não pode estar aqui. O nosso coração tem que estar nas coisas do céu. Lembra quando eu falei aqui de deixar todo o embaraço? Isso aí não é você não, irmão, é todo ser humano. Todo mundo é assim. Quantas vezes eu me pego pensando em coisas daqui? Quantas vezes? Quantas vezes eu me pego pensando em embaraços, enquanto eu poderia estar orando, lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa melhor, ou estando com a minha família, ou conversando com um amigo, ou fazendo alguma coisa para Deus. Não é também só ler a Bíblia e orar o dia inteiro. Eu entendo isso, todos nós temos coisas para fazer, mas nós temos coisas boas para fazer. Enquanto a gente pega e nos preocupamos com tantas coisas que não era para estar nos preocupando. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você só tem condições de colocar o seu pensamento, colocar a sua alma, o seu espírito em posição celestial através de Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Paulo, esse que foi perseguidor, agora nos está dando aqui uma noção de quem éramos, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Quando nós vamos para o versículo 11, portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo... É interessante que Paulo aqui, irmãos, ele continua batendo na tecla de quem você era. Porque nós não damos muito valor a quem nós somos. Presta atenção, ele bate na tecla de quem você era, para que você se lembre de quem você era, para que você possa dar valor em quem você é hoje, em Cristo Jesus. Lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que interessante isso aqui. Olha, vocês antes eram gentios. O que é um gentio? O gentio é todo aquele que não é judeu. Gentio, na linguagem hebraica, é todo aquele que não é judeu, que não é filho de Abraão. Aí, se você não era judeu, você não era povo escolhido, porque o povo escolhido de Deus é Israel. E aí, se você não era judeu, você não era circuncidado, o homem não era circuncidado, e aí você era chamado de incircunciso.
diante do povo escolhido de Deus. Você não tinha conhecimento da promessa, ele fala aqui. Éreis ignorantes ou estranhos aos concertos da promessa. E porque nós não tínhamos noção da promessa que Deus tinha para o povo ou para o seu povo, nós estávamos sem esperança e sem Deus nesse mundo. Aí vem Jesus. Jesus vem, morre na cruz, faz o seu sacrifício. Todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o direito do quê? De serem chamados filhos de Deus. Então agora você não é mais um gentio. Então agora você é filho também. Então agora você é povo escolhido também, porque você agora foi chamado filho de Deus. João retrata isso muito bem. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E todos, portanto, quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, ele fala assim, mas agora, no versículo 13, em Cristo Jesus. O mesmo Paulo escreve aos Coríntios dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele vem falando aqui de novo, mas agora em Cristo, tem que estar em Cristo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Vai entender isso aqui. Judeus, não judeus. Quando Jesus veio, Ele quebrou a barreira de separação. E todos os que estão em Jesus passaram a ser povo adquirido de Deus, povo escolhido, nação santa, filhos eleitos, gerados e nascidos nele. A bênção de estar em Cristo é que agora você não é mais uma raça inferior, você não faz parte mais de um outro povo, mas ele fala, olha, ele fez o mesmo dos dois, um novo homem em si mesmo, fazendo a paz. E aí vem como é que ele fez isso? Porque quando nós estamos em Cristo, mas como que ele fez isso? Pela cruz. Pela cruz, ele reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Olha, pela cruz, Jesus fez um só povo, um povo seu, que Pedro, quando escreve sua primeira carta, ele fala, olha, nós agora somos nação santa, geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real. Ele nos dá aqui uma série de adjetivos ou nomes que nos fazem povo eleito de Deus. E aí ele começa a dizer assim, olha, porque por Jesus, por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, todos nós. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Veja que Paulo ele vem explicando, olha, você agora não é mais um qualquer. Você era,
Você era raça ruim. Você não prestava, você vivia em pecado, você vivia de acordo com o príncipe desse século, com o príncipe das potestades do ar. Agora, em Jesus, ele fala, mas Deus, riquíssimo em misericórdia, mandou Jesus, e em Jesus, pela cruz, nós somos agora todos povo dele, e edificados sobre ele. Para quê? Edificados sobre essa pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, todo edifício bem ajustado. Eu acho que só isso aqui dá um estudo, porque, irmãos, nós somos casa, morada, templo do Espírito Santo. E Paulo está falando aqui, se você como templo, se você é um edifício, se você estiver bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Esse bem ajustado aqui, Pedro chamou esse edifício bem ajustado, ele diz que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito. E eu um dia fiquei pensando, o que é esse varão perfeito? Talvez um dia eu fale sobre isso. Estatura de varão perfeito. O que seria isso para Deus? Será que é ser alto, bonito, forte, musculoso? O que é ser? Qual é a estatura que Deus requer de nós para sermos varões perfeitos? Qual é a estatura que Deus requer de nós para que nós cresçamos bem ajustados e nos tornemos templo santo no Senhor? O que é que nós precisamos, ou do que é que nós precisamos ou temos que fazer para que sejamos templo santo no Senhor? O que é que nós precisamos ter? Ele fala, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Ele diz que nós somos templos do Espírito. Nós precisamos ser ajustados, nós precisamos relembrar de onde saímos, onde chegamos e onde estamos. E se nós queremos continuar nessa situação, nessa posição, ou se nós queremos ser ajustados e crescer para templo santo do Senhor, crescer até a estatura de varão perfeito. Porque muitas vezes eu concordo, nós estamos bem, temos Jesus, mas Jesus nos chamou para sermos crentes maduros. E ser crente maduro é ser esse templo santo no Senhor, é ser esse varão, estatura de varão perfeito. E às vezes nós estamos contentes com o que nós estamos vendo de nós mesmos, ou talvez não. Às vezes nós estamos contentes com o que nós estamos vivendo espiritualmente, e às vezes não. E às vezes nós estamos simplesmente acostumados com a situação. Assim tá bom. Tá bom, tá bom. Mas a palavra de Deus fala aqui que nós podemos ir além. E eu gosto de conectar a palavra de Deus com o que nós cantamos, porque a nossa oração, o nosso cântico é uma oração. E nós cantamos, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. E quando a gente prega a palavra aqui, parece que sou estranho. Mas é só isso. É só isso. Templo, edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Como eu ajusto? Como é que eu cresço para templo santo no Senhor? Nós vamos estar falando mais sobre isso. Nós vamos estar aprendendo mais sobre isso no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu te louvo. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço pela tua misericórdia, Senhor, na qual o Senhor é riquíssimo. Eu te agradeço, Senhor, porque em Cristo Jesus
nós estamos perto. Porque pela cruz o Senhor reconciliou aquele que estava longe com Deus. Senhor, e agora nós oramos, Senhor, porque muitas vezes nós cantamos, leva-me além. Nós cantamos, renova-me, Senhor. Nós cantamos tantas coisas, vim aqui me derramar, enche-me, sopra o teu Espírito. Tudo isso são orações que nós fazemos e cantamos para te adorar, mas nós queremos que isso seja uma realidade na nossa vida. Senhor, ajuste o nosso edifício, que nós possamos crescer bem ajustados na tua palavra, bem ajustados em comunhão contigo, para que nós cresçamos mais e mais e tornemos templo santo no Senhor. Nós queremos ir além, sim, Senhor. Nós queremos ir além, sim, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos mostre e faça muito mais. Nós queremos nos prostrar mais diante da tua presença. Nós queremos, Senhor, conversar mais contigo e estar mais ao seu lado. Nós queremos mais de ti. No nome de Jesus. Pai, nos dê uma semana abençoada. Fica conosco, fale conosco, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Que o amor de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos dizem amém. Irmão,